Você ficou sabendo do caso de Araraquara, em que uma cidadã foi presa em razão de não aceitar o isolamento? A Constituição, com o direito de ir e vir, está acima de todos os demais direitos? Houve excesso por parte da Guarda Civil? Quais os crimes cometidos? Só aqui, no Direito Direto, pra você. Salve, salve, pessoal! Recebemos muitas mensagens pedindo para que comentássemos o caso da prisão de uma cidadã de Araraquara. Se havia ilegalidade, se a Constituição estava sendo desrespeitada, etc. Mas já adianto que será eminentemente técnica essa análise, baseada no direito e não efetivamente na minha opinião. Esse não é o lugar para destilar ódio, mas o seu pensamento será extremamente bacana para trocarmos a nossa ideia. Deixa o seu like, escreva aqui pra nós e estamos aqui para te aproximar do seu direito. Bom, o vídeo da prisão está aqui na descrição. Assista ao primeiro para tirar as suas conclusões e então volte aqui para ter uma análise jurídica conosco, para que você possa determinar a sua opinião sobre o caso. Fato é, a senhora recusa-se a retirar-se da praça, alegando que a Constituição está acima de qualquer decreto e que o país é livre. Contudo, de antemão, já digo, e sem medo de errar, não há direito absoluto, salvo exceções pontuais, como a proibição à tortura, ao tratamento desumano e degradante, dentre outros direitos pontuais. Em geral, é feito um sopesamento, utilizando principalmente da proporcionalidade. Vamos fazer um exercício de análise. Eu e você será o juiz do caso. Para você, o que é mais importante? A liberdade de ir e vir ou a saúde pública? A liberdade de caminhar na praça ou o bem-estar de seus entes queridos e familiares? No caso concreto, o direito à liberdade de locomoção não pode aniquilar outro direito de igual ou maior envergadura simplesmente por estar na Constituição. Se o direito de ir e vir fosse absoluto, em um exemplo esdrúxulo, mas que explica a sua supressão, não seria possível prender quem estivesse em flagrante delito ou condenado, em razão da impossibilidade de cercear a liberdade. Deu para entender? Reza o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todavia, precisamos analisar sistematicamente o ordenamento jurídico. Sendo assim, nos confrontamos com outros dispositivos. Por exemplo, a Lei 13.979 de 2020, sancionada pelo presidente Bolsonaro, dispõe no artigo 3º que poderá ser adotada com o fim de enfrentar a pandemia, no inciso 1º, o isolamento, e no inciso 2º, a quarentena. Pergunto, o direito de ir e vir é frontalmente ferido com essa lei? A Constituição não está acima dela? Calma, vamos por partes. A liberdade de locomoção encontra os seus limites justamente na lei, independentemente dessa lei estar em uma lei ordinária ou na própria Constituição Federal. Veja o caso do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Se o raciocínio de que a Constituição Federal está acima da lei e que, portanto, o direito de liberdade de locomoção deverá prevalecer sobre o direito à vida, por exemplo, chegaremos ao paradoxo de ser inviável a prisão de um cidadão que cometer um assassinato, já que o Código Penal é uma lei hierarquicamente inferior à Constituição Federal. Deu para entender? Ainda nessa seara, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6341, ajuizada pelo PDT, ou seja, uma ação que contesta a constitucionalidade dos atos de governadores e prefeitos em limitar a liberdade de locomoção, teve como resultado, pelo ministro Marco Aurélio Mello, a constitucionalidade das medidas restritivas. Ou seja, os governadores e prefeitos podem sim restringir a movimentação. Também nesse sentido, é importante destacar que o direito em jogo é a saúde pública, um direito social expresso no artigo 6º e 196 da Constituição Federal. Sendo assim, temos dois direitos constitucionais em confronto: saúde pública e liberdade de locomoção.
No caso concreto, a senhora se recusou a deixar a praça e foi presa, segundo os dados do vídeo, por desobediência, artigo 330 do Código Penal, desacato, artigo 331 do Código Penal, e resistência, artigo 329 do Código Penal. Eu acrescentaria na tipificação usada pela guarda o artigo 268 do Código Penal, qual seja, o crime de infração de medida sanitária preventiva, principalmente em razão da cidadã, no caso, ter plena ciência, mediante o que disse no vídeo, de que havia uma lei que a proibia de estar andando na praça, mas que ela ainda assim não iria respeitar. No entanto, como ela acreditava que a Constituição Federal estaria acima dessa lei, o que justificaria o seu ato, se ela estivesse com a razão, ela poderia alegar judicialmente ser um caso de erro de proibição. Mas isso aí é história para outro vídeo, lá no tribunal. Mas agora, eu pergunto, a Guarda Civil se excedeu na prisão? Confesso que assisti ao vídeo diversas vezes e respondo com certa tranquilidade que não. Não houve excesso. Por uma razão muito simples. A senhora a todo momento está se debatendo e recusando a obediência à guarda municipal. Se não houvesse prisão em flagrante por parte da guarda, havendo crime por parte da senhora, seria um crime de prevaricação por parte da própria guarda. Artigo 319 do Código Penal. Quer dizer, se não a prendessem, eles estariam cometendo um crime. Aí é importante dizer... O artigo 301 do Código de Processo Penal diz o seguinte: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais ou agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Deu pra ver como é complicada a situação? Inclusive, como sabiam que estavam sendo gravados, fizeram questão de pedir a todo momento para que a cidadã não resistisse à prisão. Inclusive, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento consolidado sobre o uso de algemas. A súmula vinculante número 11, que diz o seguinte: é lícito o uso de algemas em caso de resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dos agentes públicos que estão ali. E é um vídeo muito triste. Eu sinto muito por ela, pelos agentes, mas foi feito o que dispõe a lei. Ainda sobre o que dispõe a Guarda Civil, ela sozinha poderiam dizer que ela não representaria risco para ninguém. No entanto, o crime em questão é de perigo abstrato, ou seja, ela não precisa efetivamente colocar ninguém em risco, já que o risco ele é presumido por si só. Mesmo sozinha ela está cometendo esse crime, sem aglomeração. Então me perguntaram o seguinte: ela pode processar o Estado, a Prefeitura, a Guarda? Claro, é direito dela. Partindo do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Agora, ganhar o processo são outros 500, tá? Conclusão. O direito demanda interpretação profunda e sistemática, de modo a extrair de todo o ordenamento uma só atuação possível, o que nem sempre é o caso, havendo, portanto, o sopesamento de direitos em conflito, a fim de que um dê lugar a outro no caso concreto. A Constituição é a primeira sim na hierarquia das normas, segundo Kelsen. Mas isso não tira a obrigatoriedade de seguir os mandamentos das demais normas infraconstitucionais. E agora, eu deixo aqui a minha posição pessoal. Eu peço, fique em casa, evite aglomerações e, principalmente, evite ser preso por motivos esdrúxulos, principalmente em um momento tão delicado. Deixe a polícia e a guarda se preocuparem com casos verdadeiramente importantes. Há muita gente precisando deles. Quer acreditar no comunavírus, antivacinas, terra plana? A decisão é sua, o direito é seu, mas não coloque a coletividade em risco por uma posição sua. Gostou da análise? Mande aqui para nós a sua opinião e o que gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Não esquece de curtir, ativar o sininho de notificações e escrever aqui para nós. Muito obrigado, esse aqui é o Direito Direto para você.